Olá, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ligamento cruzado anterior, mais especificamente sobre a questão da lesão do ligamento cruzado anterior, né? E acho que para começar a conversa, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho do ligamento em si, a anatomia, né? A anatomia funcional, ou seja, o que o ligamento cruzado anterior ele fornece para a gente em termos de estabilidade da articulação, né? Como que ele estabiliza o nosso joelho, né? Então, aqui é um exemplo de um joelho. Basicamente, o joelho ele é formado por 3 ossos, né? Que é o fêmur, a tíbia e a patela, e alguns ligamentos, mais algumas outras estruturas de cartilagem que a gente tem dentro do joelho, tá? O ligamento cruzado, quando a gente vai na parte interna do joelho, a gente vê que o ligamento cruzado ele está bem no meio do joelho aqui, tá? E basicamente ele fornece essa estabilidade articular para 2 movimentos aí importantes do joelho. Primeiro, ele impede esse movimento de anteriorização, né, de deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur, e movimentos de rotação. Ele estabiliza essa rotação para a gente não ter uma torção excessiva do joelho, né, do fêmur sobre a tíbia, em movimentos de giro. Então esses 2 movimentos eles são muito importantes, você ter a estabilidade desses movimentos para atividades que envolvam desacelerações bruscas, mudanças de direção, movimentos de drible, movimentos de corte, que você faz muito em atividades de contato, como é o caso do futebol, né? Portanto, as lesões do ligamento cruzado anterior, quando você tem a lesão do ligamento cruzado anterior, você acaba perdendo essa estabilidade justamente de segurar, de cinto de segurança, de segurar a sua articulação para que a tíbia não vá para frente ou que o joelho não rode excessivamente no movimento anômalo. Porque se o atleta eventualmente ele vá precisar da função do ligamento cruzado para fazer esses movimentos de giro, de drible, ele vai acabar sofrendo novos entorses do joelho. E esses novos entorses, primeiro, vão gerar dor e podem gerar lesões associadas, lesões de menisco, lesões de ligamentos colaterais, outras estruturas do joelho. E isso, ultimamente, não permite com que o atleta tenha uma desenvoltura boa no campo. No caso do atleta que é jogador de futebol, ele não consegue desenvolver o jogo de uma forma adequada e ter segurança naquele joelho para fazer esses movimentos, que são tão comuns aí no futebol. Então, se um atleta, por exemplo, ele é destro, ele vai fazer um chute ou um toque, né, com a perna direita, e ele tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo, do lado esquerdo, somente esse gesto de apoiar a perna para fazer o toque com a perna direita, e ele apoiar a perna esquerda e tentar fazer esse giro em cima do joelho para fazer esse toque, ele pode ter uma instabilidade, ele pode torcer novamente o joelho. Ou, eventualmente, um ponta, um centroavante, ou alguém que trabalhe mais com drible, um meia, vai fazer um drible, um corte, alguma coisa assim, ele vai tentar mudar de direção rapidamente. De novo, você não vai ter aquele cinto de segurança para segurar a tíbia em relação ao fêmur, o joelho ele vai sofrer uma força torsional maior, esse ligamento não vai estar ali presente para segurar essas forças, e o atleta pode ter um novo entorse. Então, assim, atletas de alto rendimento que realizam atividades físicas que envolvam esses movimentos normais aí dentro do esporte, eles não conseguem desenvolver o futebol ou conseguir fazer com que ele tenha um alto rendimento nesse esporte, justamente pela ausência do ligamento cruzado anterior. Portanto, normalmente nesse tipo de paciente, ele acaba sendo uma lesão de tratamento cirúrgico, em que a gente tem que fazer uma reconstrução. A gente tem que fazer, entre aspas, um novo ligamento, né? Que normalmente é feito aí por uma cirurgia que a gente tira um enxerto, que é um tecido que a gente tira do próprio paciente, da própria perna do paciente, e coloca no lugar do ligamento, né? Um enxerto que a gente fala, o próprio tendão de alguma região da perna. Existem alguns tipos de enxerto que a gente pode utilizar para reconstruir esse ligamento. Essa é uma cirurgia que ela é feita hoje de forma minimamente invasiva, porém o tempo de afastamento do esporte ele continua muito grande, né? Os pacientes normalmente, depois de uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, eles têm que ficar afastados do esporte em média em torno de 9 meses, tá? O tempo para esse novo ligamento ficar forte o suficiente para aguentar essas forças torsionais novamente, e o atleta
fazer uma reabilitação da parte muscular e até da qualidade de movimento que ele tem no esporte, leva esse tempo normal aí, em torno de 9 meses. Isso a gente não tem como, infelizmente, acelerar ainda esse processo de retorno, até pensando na própria segurança do paciente, do atleta, e a longevidade desse joelho aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, uma boa tarde.